E para dar início, quero então dar as boas-vindas, dizer que, em nome da instituição, que é um prazer e com pessoas ilustres, né, como vocês. Nós estamos aqui com uma equipe de peso. Quando a gente diz peso, não somente um peso acadêmico, um peso de atuação profissional, mas também de cultura, de conhecimento, que pode trazer a nós, a essa audiência e ao público, boas informações, bons conhecimentos. Eu vou fazer uma breve apresentação a todos, a nossa audiência, cada um de vocês, dizer que são parte do corpo docente do curso de Direito Político, que está sendo, que vai se iniciar aí no começo desse ano de 2021. Primeiro, aqui é um prazer ter conosco o doutor Ricardo Dipp, desembargador, bacharel em Direito, coordenador do curso de Direito Político, também bacharel em Jornalismo, mestre em Função Social do Direito, doutora Liliana Bittencourt, mestre em Direito e Políticas Públicas, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, juíza de Direito, pesquisadora em Direito Natural, Filosofia do Direito, e organiza grupos de estudos sobre Direito Natural. Dr. Daniel Serpentino, é graduado em Direito pela USP, especialização em Justiça Constitucional e Tutela Judicial de Direitos Fundamentais, na Universidade de Pisa, Itália, participa do mestrado em Direito Global e Democracia Constitucional, junto à Universidade de Estúdio de Gênova, Itália. Daniel, tem 3 italianos em casa. Professor Dr. Miguel Ayuso, doutor em Direito pela Universidade de Minas, Madrid, na Espanha, catedrático em Ciência Política e Direito Constitucional na Universidade Pontifícia de Famílias, honoris causa pela Universidade de Inca, Largo de la Vera. Vou procurar falar um pouco mais alto. Tem também o professor Murilo, nós acabamos de conversar, bacharel em Administração de Empresas, doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, professor palestrante e tradutor de obras literárias, um grande amigo nosso de tempo já. Eu tenho o prazer de tê-lo, né, próximo e poder trazer discussões importantes, contemporâneas, filosóficas. E eu estendo aqui os agradecimentos a todos vocês. E todos são bem-vindos, não só virtual, remoto, mas também presencial. Oportunamente, eu faço o convite para que todos estejam conosco aqui na instituição. A gente fica feliz em ter esse corpo docente dedicado aí a trazer conhecimento aos alunos que pretendem fazer um curso de especialização em Direito e Política. Bom, hoje vai ser mais um bate-papo de esclarecimento, né, com o pretenso aluno, e um bate-papo entre nós para discutir questões contemporâneas que muitas vezes não estão à mesa de nossas casas, nas discussões, né, dentro de nossas famílias ou mesmo dentro da academia. Daí a importância de trazer Direito e Política como um curso lato sensu, a gente ampliar mais essas discussões nos dias atuais. Faço uma referência a um texto que conceitua o direito natural.
como teoria que procura fundamentar o direito no consenso, na racionalidade, na equidade e justiça. Tem como projeto avaliar opções humanas com o propósito de agir de modo razoável e bom, e que é alcançado por meio de princípios do direito natural que são considerados bens humanos. Que são considerados bens humanos. Pergunto a essa seleta autoridades que aqui estão conosco o que é o direito natural e que princípios são esses considerados bens humanos, que pautam os bens humanos. Boa noite a todos. Faço essa pergunta a vocês, deixem à vontade, a gente fica aqui nesse bate-papo. Eu posso abrir aqui, o áudio fica aberto a todos que estão aqui presentes, e a gente pode iniciar aí com o nosso coordenador de curso, professor Cardinho. É o nosso mestre falar, o professor desembargador Dipp começar respondendo. Bom, esse é um ônus dos mais velhos, só por isso. Eu quero primeiramente cumprimentar o professor Yuri, igualmente o doutor Murilo, meu querido amigo Daniel, a doutora Liliana, e, em particular, gostaria de saudar o professor Miguel Ayuso, que é uma das maiores autoridades hoje na filosofia política de toda a Europa geográfica e um grande filósofo do direito também. Nós estamos aqui recebendo hoje e penso que podemos fazê-lo com dignidade, porque estamos aqui com pensadores da estatura do doutor Murilo, da doutora Liliana e do doutor Daniel, para poder receber uma autoridade como a do doutor Miguel Ayuso. Mas, em todo caso, tratando de começar aqui a responder a essa indagação, sobre que coisa é o direito natural e quais são os princípios que devem reger essa matéria, eu penso que podemos sintetizar isto. Por que eu digo podemos sintetizar? Essa é uma discussão de toda a vida. Um professor de filosofia do direito pode passar 4, 5 décadas da sua vida lecionando sobre direito natural e não conseguirá esgotar inteiramente a meditação sobre o assunto, de tão vasto que é o campo do direito natural. Sem embargo, penso que nós podemos dizer o seguinte: propriamente, em sentido estrito, o direito natural é o mesmo que justo natural. Ou seja, o justo que se conforma com a natureza racional do homem. Essa restrição é muito importante para não se imaginar que o direito natural tenha por parâmetro a totalidade da natureza. E quando se fala em justo, de conformidade com a natureza humana, é porque nela a natureza está inscrita a lei, que é causa formal e, igualmente, causa formal exemplar do direito natural. Essa lei natural nada mais é do que a lei eterna inscrita in cordibus, ou seja, inscrita nos corações de todos nós. Por isso mesmo, uma lei universal. E sendo lei universal, ela é fundamentalmente alicerçada por alguns princípios, que são princípios, podemos dizê-lo assim, intuídos no primeiro momento, porque fazem parte de um conjunto de conteúdos, auridos por um hábito da razão prática, que é a sindérese. A sindérese é um dos hábitos da razão prática. Na verdade, tanto quanto a razão especulativa possui um princípio teórico, um hábito teórico, que é o princípio chamado de intellectus principiorum, ou seja, a inteligência dos princípios, e tanto quanto a razão especulativa, estendendo-se, expandindo-se, faz-se razão prática, também esse hábito do intellectus principiorum, expandindo-se, faz-se sindérese. E aí estão, portanto, os princípios auridos por todos os homens, em todos os tempos, em todas as latitudes, em todas as longitudes, que permitem reconhecer um justo conforme a natureza racional do homem. Penso que assim se faz uma primeira e muito sintética
e também periférica, superficial, You mas are uma now primeira unmuted. aproximação da matéria. Acredito que seja muito importante ressaltar, né, dentro do que destacou o professor Ricardo Dipp, né, sobre a ligação de direito natural com a natureza humana. Quer dizer, e quando a gente fala natureza, e como bem colocou também o professor, a gente não está falando de natureza no sentido de mundo animal, mundo vegetal, irracionalidade, ou um conceito cientificista de natureza. Natureza é essência. Quer dizer, o homem ele tem uma essência que, como dizia o velho Sócrates, é ser um animal racional. E, portanto, tende que a racionalidade possa operar, ela sempre opera a partir de princípios primeiros. Quer dizer, que se é para existir um fundamento para o direito, que não seja, quer dizer, o mero poder, a brutalidade da força, ou a existência de uma tecnocracia mundial, como a gente vê se desenvolver hoje, esse fundamento só pode estar na essência do ser humano. Quer dizer, só pode estar, como bem disse o professor também, numa lei eterna que está gravada no coração dos homens, na própria racionalidade do ser humano, e que nenhum poder terreno tem o direito de se sobrepor a essa lei eterna gravada no coração dos homens, que é o drama que a gente enfrenta hoje, né? A gente enfrenta o drama de um poderio mundial que se vê no direito de negar a natureza humana. É evidente que isso é impossível, mas, no entanto, ele pode agir, criar um direito positivo iníquo, injusto, que afronte diretamente as leis naturais e esses princípios básicos da natureza humana. Seria bom também, se pudéssemos, nesse ponto, ouvir um pouco o professor Miguel Ayuso a respeito da correlação que ele possa ver, já que está no título do nosso curso, Direito e Política, a correlação que ele possa ver entre justamente essas duas áreas tão humanas. Eu peço ao doutor Daniel Serpentina ajuda, se for necessária alguma tradução, para falar com o professor Miguel Ayuso, caso ele não tenha captado isso. Não, eu infelizmente não falo português, mas compreendo. He seguido toda la intervención de quienes me han precedido en el uso de la palabra sin ninguna dificultad. He comprendido muy bien la presentación de mi queridísimo amigo Ricardo Dipp sobre la sindéresis y la intervención siguiente sobre la naturaleza del derecho, que implica la esencia del derecho. Yo estoy muy contento y muy honrado de poder participar en este posgrado en Derecho y Política de la FASAM. Y creo que es un acierto ligar esas dos áreas de conocimiento, sobre todo con la orientación que el profesor Ricardo Dipp ha dado al curso. Esto es, el derecho y la política pueden contemplarse puramente según el paradigma de la ciencia social. Y en ese caso, la perspectiva sociológica impide la comprensión profunda de la naturaleza tanto del derecho como de la comunidad política y de la ciencia que la rige. Mientras que cuando el derecho y la política se contemplan como ciencias humanas, o ciencias en concreto dentro de las ciencias humanas como ciencias humanas morales, y concretamente dentro de las ciencias morales como ciencias prudenciales, adquieren una significación mucho más profunda, que hace que los elementos de ciencia social que son periféricos solamente sirvan para enriquecer el núcleo de estas disciplinas, que tiene que ser siempre de ciencia moral. De tal manera que estoy muy contento de poder participar en un posgrado en el que la orientación que el director, el profesor Ricardo Dipp, ha dado al programa es precisamente esta orientación
del derecho natural tradicional. Muito obrigada, professor. Obrigado. Nós vamos dar continuidade à nossa discussão e eu queria iniciar aqui com vocês um assunto que muitas vezes não está em pauta, né, nas discussões ou nas rodas de discussões dos cidadãos comuns. Em recente publicação do Correio Brasiliense foi revelado por Klaus Schwab, que é do Fórum Econômico Mundial. Ele reuniu lideranças mundiais para discutir a agenda da nova ordem mundial, o chamado Great Reset. Em palavras dele, em 2021, iniciaremos oficialmente uma nova década que será marcada como o ano da grande reinicialização. Ele ainda traz uma outra fala, abre aspas, a pandemia representa uma rara janela de oportunidade para refletir, reimaginar e resetar o mundo. Pergunto a vocês, o que é a nova ordem mundial? Quais as consequências para a sociedade humana? Abra a palavra. E puder complementar em relação ao direito natural, retomo aqui, a gente fez um questionamento na sequência sobre a nova ordem mundial, vem aí questões sobre o globalismo, fizemos uma referência contemporânea também à pandemia, né? E é uma fala do Klaus, do Fórum Mundial, que traz aí a pandemia, é um momento de repensar e ressaltar. Pode ficar à vontade. Certo. Meus sinceros agradecimentos à presença de todos. É uma honra enorme compartilhar esse momento com o professor, mestre, doutor Ricardo, a doutora Liliana, uma colega querida, doutor Murilo, e ao professor Miguel, que diretamente de Madrid vem nos brindar com a sua participação generosa, como sempre, né? Uma pessoa muito generosa, que a gente tem a honra de poder desfrutar do conhecimento e compartilhar este momento. Eu gostaria também de dirigir um rápido agradecimento à FASAN, em especial na pessoa do Dr. Yuri e da professora Maria Inês, por levar à frente esta iniciativa que nos parece tão importante nesse momento. O resgate do direito natural tradicional e da política enquanto uma arte arquitetônica do bem comum. Isso é muito importante realmente para que a gente possa relembrar certas questões que parecem esquecidas do debate público atual, ou ao menos relegadas a um plano muito, de um silêncio muito forçado, e isso está realmente muito relacionado às questões que certamente sobre a nova ordem poderemos conversar um pouquinho depois. Quanto à questão da racionalidade e da natureza humana, eu gostaria de fazer uma breve observação para depois colocar uma questão e pedir, se possível, aqui a participação do professor Miguel, em cuja obra certamente se encontram referências ao problema da liberdade. E essa questão é muito importante porque ela já nos deixa, pelo menos com uma forma de indicação para um desenvolvimento posterior que parece que será feito e pretendemos que seja feito durante o curso, sobre aquelas causas que, no curso dos séculos, acabaram por deturpar a compreensão do que de fato é o direito natural tradicional e o que de fato é a política como tradicionalmente concebida, em especial concebida pela doutrina aristotélico-tomista, se assim podemos dizer. E nesse ponto, eu gostaria de relembrar, então, que aqui nós estamos, claro, tocando em questões inevitavelmente metafísicas, em especial
aquelas que relacionadas à natureza do homem e, portanto, às suas potências, em especial a potência intelectiva e a potência volitiva, e, portanto, já adentrando ao campo também da psicologia humana, para a definição de sua natureza, nós temos, então, como dado ou dada uma forma substancial que limita estas suas potências. E, como um movimento teórico que teve desdobramentos múltiplos e diversos no curso dos séculos, nós claramente podemos perceber uma ascensão do voluntarismo, ou seja, da vontade sobre a inteligência, ainda que a vontade possa ter acidentalmente alguma preferência sobre a inteligência, essencialmente a inteligência ela está na ordem e na natureza humana com a preferência, por assim dizer, potencial. E nesse ponto, a liberdade, então, a liberdade liberal, ela surge e passa por uma série de movimentos que, evidentemente, não são naturais apenas, mas fruto das ideias que vão surgindo, de construções teóricas cada vez mais apartadas da realidade das coisas, e nós passamos a ter, então, uma substituição deste, que é o realismo jurídico tradicional, e aqui eu me refiro ao realismo enquanto filosofia do ser, em especial no seu cume de elaboração com Tomás de Aquino, com São Tomás de Aquino, nós passamos a ter um questionamento a elementos constitutivos desse pensamento que nos levam, portanto, a becos sem saída, a aporias complicadas e que, infelizmente, não se vê com tanta clareza esse enfrentamento. E eu mencionei o professor Miguel porque eu sei que nos livros deles, para ficar em apenas um que ele ajudou aqui a editar, uma coletânea de artigos, La Autodeterminación, Problemas Jurídicos e Políticos, não sei se podem ver, aqui há artigos preciosos a respeito do que seria esta autonomia e autodeterminação que aparece tanto hoje no mundo jurídico e político e que é representativa de uma autonomia sem limites, em que o ente e o ente humano, racional, não está mais limitado por aquelas suas potências, em especial pela sua natureza, ou ele não está mais limitado pela forma substancial e pelos limites que tem em suas potências, mas, e isto relacionado, claro, ao seu fim, que também é dado pela sua forma, mas ele, então, se entende autonomamente disposto e predisposto e voluntariamente procura aquilo que bem entende conforme um querer completamente desvinculado de seu fim último, um fim racional, portanto, gerando todo o movimento voluntarista que cada vez mais cresce e que vem repetir, na verdade, aquele que foi o pecado dos anjos e o pecado original, de uma autonomia completa do querer sobre o entendimento e de se fazer, na verdade, o senhor do seu próprio fim, num sentido de negação desta natureza humana que o Dr. Murilo e o Dr. Ricardo tão bem ressaltaram. Então, gostaria de ouvir um pouquinho o professor Miguel a respeito disso, porque aí está um ponto central no meu parco entendimento a respeito desta crise que nós tivemos durante séculos e que culmina agora nesse momento devastador que podemos ver com relação a esta compreensão da verdadeira natureza humana. Se me permite, doutor Miguel, uma parte eu quero fazer para o senhor também, complementando a pergunta do doutor Daniel. 1 minuto, rapidinho aqui. Que toda a exposição do doutor Daniel me fez lembrar da leitura de uma obra do jurista francês, o Michel de Villiers, né? Um jurista dessa tradição do direito natural, aristotélico tomista, em que, assim, sempre ficou na minha cabeça uma mensagem que estava no livro dele, que era essencialmente o seguinte: direito
é direito romano e direito romano é filosofia grega. Quer dizer, que é a filosofia grega, que é a filosofia racional por excelência, né, que foi desenvolvida aí no seio da civilização católica cristã, né, na escolástica, no tomismo. E o que a gente mais vê hoje nas escolas de direito, né, no desenvolvimento aí de uma nova ordem mundial, de uma tecnocracia mundial, de um governo aí que hoje quer ter um poder aí para regular a vida humana nos seus detalhes mais íntimos, né, no sentido mais prático possível. A gente pode enxergar aí a encarnação total do princípio voluntarista, né, em que você não tem mais princípios gerais, uma ordem geral, uma ordem eterna que rege os assuntos humanos, mas sim um Big Brother, né? Um poder total que é capaz assim de saber o que local você está a cada segundo da sua vida, com quem você conversa, né? Quais são suas ideias políticas, como a sua família pensa, né? Reduzindo o homem, então, a um ente imaterial, né? Como alguns gostam de dizer, a puro capital humano. E não mais o ser racional e livre, criado por Deus, que tem o direito à sua independência e à sua liberdade e à sua vida comunitária, separada do Estado e do poder da burocracia. Então, eu coloco essa questão, essa parte assim, da importância da gente entender essa conexão do direito natural, da tradição aristotélico-tomista, en contraposición a esa locura tecnocrática moderna. Con mucho gusto respondo a la invitación que me hacía el doctor Serpentino y también me permitiré hacer un comentario a la muy aguda observación del profesor Ferreira. En cuanto a la observación del del doctor Serpentino, tiene razón en que hoy el gran tema no solo de la filosofía jurídico-política, sino de la jurisprudencia y de la legislación, es el tema de la autodeterminación. Prácticamente las Cortes Constitucionales y las Cortes Supremas su jurisprudencia gira en torno de dos temas, que son la laicidad, por un lado, y por otro lado, la autodeterminación. Esta autodeterminación obliga a considerar el problema de la conexión entre libertad y naturaleza, porque efectivamente la autodeterminación puede entenderse a partir de una naturaleza y en ese caso esa autodeterminación está limitada por la naturaleza, o esa autodeterminación puede entenderse en sentido moderno y en ese caso prescinde de la naturaleza, porque todo es libertad y la libertad no puede ser condicionada por la naturaleza. De tal manera que la autodeterminación en sentido moderno no puede conducirse de lo que nuestro amigo, el profesor Danilo Catalano, una gran autoridad de la filosofía jurídico-política, ha llamado la libertad negativa. Esto es la libertad que no tiene otra regla que la propia libertad. Y si la única regla de la libertad es la propia libertad, eso quiere decir que la libertad carece de regla. Es claro que esta es una visión puramente moderna y que una visión tradicional de la libertad entendería que esta no consiste sino en la facultad de escoger algunos medios para el cumplimiento, la consecución de fines que no son arbitrariamente determinados por la voluntad humana. Y esto es lo que muy agudamente subrayaba el profesor Ferreira, en el sentido de que la filosofía jurídica tradicional, y él ponía el ejemplo de Michel Villers, en el fondo es el gran restaurador de la filosofía jurídica en la Francia del siglo XX, recordaba siempre un texto de Ulpiano muy significativo en el que venía a decir que el derecho era la verdadera
y no simulada filosofía. Veram nisi fallor filosofiam affectantes non simulata. De tal manera que esta idea de Ulpiano es una idea central. El derecho en sentido profundo es la verdadera filosofía, entendiendo por filosofía el conocimiento de las cosas que la razón hace propia según la exposición universal de Santo Tomás de Aquino. De tal manera que mil gracias al doctor Serpentino y al profesor Ferreira por haberme permitido enlazar el problema de la libertad con el problema de la naturaleza, porque ambos son el eje de la problemática político-jurídica de todos los tiempos, pero también de los nuestros. Lembrando nessa questão da liberdade negativa, né, que muito bem ressaltou o professor Miguel Ayuso, né, a gente vê isso aparecer com toda a força na filosofia moderna, na filosofia hegeliana, né, aí subjacente aí a várias teorias do direito modernas. E não é por coincidência que a gente vai encontrar uma das teóricas da ideologia do gênero modernas, né, a Judith Butler, essa ideologia de gênero que encarna a ideia de que, inclusive, a determinação do masculino e do feminino não fazem parte mais de uma natureza, sequer existe uma natureza humana, e que, portanto, chega-se, inclusive, a ideia de que masculino, feminino, sei lá, quais outros gêneros, são meras construções sociais, né? E a Judith Butler, ela é uma estudiosa de Hegel, né? Onde a gente vê exatamente essa conexão de uma filosofia profundamente distorcida, sem qualquer referência a uma finalidade superior do ser humano, que enxerga a liberdade não como sendo uma liberdade pautada por regras, e, acima de tudo, a regra superior da própria lei divina, do verbo divino, que é o fundamento de toda a criação, mas a liberdade que é a pura liberdade de se autoafirmar, né? Até chegando talvez naquele limiar que Dostoiévski abordou tão bem, né? Que é aquele niilismo onde talvez o suicídio, a destruição completa da humanidade, da própria noção de natureza humana, seja a maior realização da liberdade, né? Você apagar em todos os sentidos, quer dizer, as aspirações elevadas da humanidade, como a religião, a contemplação, como dizia Aristóteles, né? O ideal da vida contemplativa, o ideal da família, o ideal da nação, todas essas concepções superiores de bem do ser humano, elas estão sendo radicalmente questionadas hoje como inimigas da liberdade, né? Tudo que faz referência à natureza profunda do ser humano, hoje é apresentado como o inimigo radical da liberdade. Professor Murilo, aproveitar que o senhor falou sobre a influência de Hegel, eu acredito que, e muito importante, de fato, colocar isso na perspectiva, mas eu também insistiria que, dentro do que o nosso curso se propõe, deveremos lembrar que todos os problemas acabam se voltando ao abandono da metafísica aristotélica, da metafísica comunista, pelo seu paulatino abandono, do seu descrédito forçado durante vários séculos, né? E esse abandono e esse descrédito é que permitem, digamos assim, uma queda de capacidade de entendimento da realidade como ordem, a ponto de permitir que um Kant ou um Hegel
não recebam, digamos assim, respostas prontas e à altura, né? Então, que essa consideração, olhar mais para trás para a questão metafísica e para a questão do abandono da metafísica, para inseri-la nesse ponto da inflexão para o voluntarismo. E acho que nós também vamos ter oportunidade, inclusive, de resgatar também um pouco das preparações para que se possa pensar com clareza, né? Por exemplo, nós temos aí a preocupação com a lógica. Então, é todo um conjunto de conhecimentos que estão antevistos aí pelos nossos coordenadores, né, pela concepção do curso, e aí eu gostaria de ouvi-los mais sobre essa minha ponderação. Doutor Ricardo, eu gostaria de... Penso que a lição passada aqui pela doutora Liliana já continha, no fundo, nessa indagação, a resposta muito adequada. Há pouco tempo, eu queria contar isso aqui, embora muito particular, uma coisa interessante. Terminando a preparação do meu pequenino livro, O ABC do Direito Natural, eu resolvi retomar a leitura, preciso reler, está aí a capa, reler um trabalho magnífico de um filósofo, um grande pensador argentino, que seguramente o meu querido amigo Miguel Ayuso conheceu, que foi Monsenhor Octávio Nicolás de Erice, que foi reitor da Universidade de La Plata, aliás, bispo de La Plata e reitor da Universidade de Buenos Aires, Universidade Católica de Buenos Aires. Ele tem um livro chamado Los Fundamentos Metafísicos del Orden Moral, que é uma preciosidade. É interessante, doutora Liliana, que eu senti necessidade, depois de ter escrito o meu livrinho, depois, nem foi durante a leitura, não, de reler esse livro do professor Derise, exatamente porque ele aponta o reencontro da metafísica como pilar decisivo para toda a ordem moral, ou seja, não só para o campo específico do direito, ou seja, tomado o direito aí como objeto da justiça, mas extensivamente para todo o campo das virtudes anexas da justiça e, mais além, para todos aqueles aspectos da vida, tanto social, que a prudência, por exemplo, a prudência política é uma virtude de natureza social, mas até mesmo para os aspectos monásticos. E é só decisivamente por este caminho que racionalmente se poderá encontrar uma solução para o tema do voluntarismo. Ou seja, recorrendo à metafísica. De outra parte, as discussões ficam sem pilar, ficarão sempre como que flutuando. Então, eu acho que a sua indicação foi muito clara e muito elucidativa a respeito desse tema. Realmente, hoje, o que nós estamos vendo, com a ideia da liberdade negativa, eu até me lembro de um mote, de um demonista, de um ocultista inglês, que diz exatamente isso: faça tudo o que quiser. É isso que está. Isso Aleister Crowley, né? Pensemos o seguinte: isto é efetivamente a caracterização, se me permite dizer, satânica dessa liberdade negativa. E curioso é considerar que movimentos que têm, sob certo aspecto, um matiz coletivista, digamos outra palavra, socialista, na sua ideologia política, tem, sob outro aspecto, essa característica disso que o Sérgio Cotta chamava de o naturalismo libertino de Foucault, de ser, na verdade, um verdadeiro egocentrismo a mais não poder. Porque, no fundo, quando nós reconhecemos
os privilégios para a liberdade negativa, ela pode ser tudo, não é? E, portanto, o indivíduo passa a decidir tudo. Ou seja, o individualismo como nunca houve no pensamento. E, no entanto, pregado por correntes que politicamente se sustentam em linha socialista. Faz parte disto que é um autor húngaro do século passado, escreveu um livro muito interessante, chamado Deus na História. E lá diz que a maior tragédia do homem, ele funda isso numa passagem do profeta Isaías, a maior tragédia do homem está em não reconhecer sentido nas coisas. E politicamente é isto. Quando nós vemos situações contraditórias em ordens estabelecidas, imperadas pela autoridade política, e quando vemos na literatura situações contraditórias, nós começamos a ver que vivemos num mundo sem sentido. E essa é a pior tragédia humana. Verificar o sem sentido das coisas. Não é? Eu não me lembro mais onde está isso em Dostoiévski, que foi mencionado aí pelo Dr. Murilo Ferreira, mas há uma passagem de Dostoiévski, que eu não sei se está na recordação da Casa dos Mortos, eu não sei onde está, em que ele fala que o pior dos tormentos suportados pelos prisioneiros estava em que tinha que levar uma tora pesadíssima de um determinado lugar para um lugar distante. E quando chegavam lá, recebiam a ordem de devolver a origem. E toda vez o castigo era esse. Ou seja, a imposição do sem sentido. Por que isso se dá? Porque isso justamente confronta com a racionalidade humana, que é a nossa diferença específica. Esse é o quadro. Nós vivemos, nesse momento, em um mundo não é só caótico, é um mundo desordenado a propósito. E é por isso que se pode dizer que é um mundo satânico. Ricardo, se me permite... Só finalizar aqui, que vai encaixar muito bem nessa última exposição do Dr. Ricardo Dipp. E as observações também da doutora Liliana, né? Eu me permito aqui dar um exemplo prático, né, que conecta também com a pergunta do Yuri sobre a nova ordem mundial, dessa perda dos princípios da racionalidade mais básica no direito e na política, né? Aristóteles, ele dizia, ele colocou como um princípio, né, lá 2000 e tantos anos atrás, né, que o dinheiro não pode produzir o dinheiro, né? E isso é considerado, quer dizer, a negação clássica da usura, né? A usura que devastou as sociedades antigas, a qual a Igreja Católica e os princípios sábios se opôs desde o começo, porque nasceu dentro de um mundo que foi corroído pela usura das classes mais altas, né? E, essencialmente, o princípio do Aristóteles é muito simples. O dinheiro só pode gerar mais recursos e dinheiro se aplicado com risco em capital e trabalho. É uma loucura você imaginar um mundo onde, como hoje, quer dizer, o setor financeiro ele é o setor mais lucrativo da economia e ele, basicamente, por meio da criação de volumes infinitos de moeda e uma especulação sem fim, ele é capaz de extrair a quantidade de recursos que ele desejar da economia real. Quer dizer, um mundo em que as pessoas trabalham para financiar a criação da moeda e o juro composto. Onde é que foi que isso começou? Foi exatamente na ruptura da modernidade com as universidades cristãs católicas, com a escolástica medieval, onde se afirmou o voluntarismo. De que forma? Antes se dizia o seguinte, olha, a gente tem que bloquear todos os mecanismos pelos quais os comerciantes, os banqueiros, desejam criar uma economia puramente financeira baseada em empréstimos, que não implica investimento genuíno capitalista, tomada de risco, mas os jus naturalistas modernos, quer dizer, fundamentados nessas teorias voluntaristas, afirmaram o princípio do pacta sunt servanda, que qualquer contrato, desde que exista o assentimento da vontade humana, no seu sentido mais absoluto, ele deve ser aceito. Então, se um pobre coitado ali, ele está passando fome, ele aceita tomar um empréstimo a 40% de juros ao ano, juro composto, inclusive, e ele já está passando fome, ele não tem o menor investimento produtivo capaz de cobrir isso,
esse contrato é legal simplesmente porque no momento, em tese, no momento em que ele assinou aquele contrato, foi de livre vontade. Quando é um contrato intrinsecamente irracional, feito para explorar, quer dizer, a miséria humana. Quer dizer, é exatamente o déficit de caridade que existe numa sociedade que permite, por exemplo, que os empréstimos usurários cresçam. Mas, para piorar a situação, em cima disso surge o sistema bancário moderno, que é muito pior do que essa usura antiga. E a gente vai ver que é exatamente a partir desse pequeno erro no princípio que permitiu o surgimento do sistema financeiro moderno, que hoje todas essas grandes instituições globalistas que financiam o individualismo mais anárquico e, ao mesmo tempo, o socialismo mais controlador, são bancadas pelo sistema financeiro internacional. Quer dizer, recentemente eu vi uma matéria dizendo o seguinte, que a BlackRock, que hoje é o maior fundo de investimento do mundo, controlando mais de 13 trilhões de ativos no mundo inteiro, a boa parte das grandes empresas no mundo tem alguma participação desse fundo de investimento, ele aumentou em 300% as reuniões dentro das empresas que ele tem participação e controla, não para discutir assuntos de governança corporativa, de administração financeira e melhores práticas de negócios, mas para falar de ideologia de gênero. Vocês estão entendendo? Um sistema financeiro que foi erigido sobre a usura 500 anos atrás, por um equívoco nos princípios mais básicos do direito e da filosofia, hoje se tornou um monstro que está por trás da ONU, da Unesco, do ativismo judicial. Quer dizer, porque o que é, em essência, o ativismo judicial e o globalismo, se não essa ideia de que o ser humano é puro material? Quer dizer, ele não é mais forma substancial, composto de matéria e forma, com uma natureza própria, racional, livre, mas um material, um número que deve ser manipulado livremente por tecnocratas para as finalidades dessa elite global aí, com todo esse poderio financeiro que vem de séculos de usura. Gostaria de trazer, então, algumas questões que foram colocadas, né? Tanto do voluntarismo, relacionando aí a questão da desordem social que ocorre hoje, o professor Dr. Ricardo Dipp colocou, mas fazer essa referência, né? Essa reengenharia social, né? Que a gente tem visto acontecer nessas últimas décadas, né? Inclusive impondo políticas de governos em relação à ideologia de gênero, né? E uma queda, né, para esse lado, tanto de organismos internacionais, né? E agora, né, o ano de 2021, a proposição, né, na sequência do Fórum Econômico Mundial em Davos, do Reset Mundial. Professor Ricardo, você falou da desordem social. Isso seria causa ou consequência, né, dessa reengenharia que está ocorrendo no mundo e dessa organização mundial para trazer uma nova, né, sociedade e fazer esse reset. Seria uma causa ou consequência, né? Mas, baseado nisso, eu costumo dizer, a gente está falando de política e direito. Na política, eu costumo dizer, eu não sei quem é o mais medíocre, se é aquele que elege aqueles que estão lá para nos representar, ou se são aqueles que estão nos representando. Mas a gente entra em um ciclo vicioso de que as pessoas acabam elegendo aqueles que não representam bem essas mesmas pessoas que os elegem. Com base nisso, o que seria causa e consequência? Essa reengenharia, ela foi, de certa forma, nessas últimas décadas, direcionadas por esse poderio econômico que existe, uma elite econômica que existe,
ou as pessoas, de fato, se perderam, a vida passou a não ter sentido, como você muito bem colocou. As pessoas perderam o objetivo, né, porque de estar aqui e que papel podemos cumprir aqui. Então, vocês trouxeram muito bem o naturalismo, metafísica, trouxeram alguns fundamentos, né, vieram do tomismo, lá da Grécia, de Roma. Mas, para os dias atuais, é causa ou consequência? Bom, eu penso que todos nós teríamos respostas muito fecundas. Eu não conheço o pensamento dos demais participantes. Eu vou aqui arriscar algumas observações a respeito disso. A grande tragédia humana foi exatamente o pecado original. E desde lá, o que nós estamos vendo é, por assim dizer, para simplificar, uma bifurcação do sentido da história. Para usar a expressão de Santo Agostinho, nós temos uma cidade dos homens e a cidade de Deus. É preciso dizer o seguinte: não imaginemos, para aqueles que acreditamos, é o meu caso, em que o verbo divino é o alfa e o ômega da história, é ele que dá o sentido da história. Não imaginemos que as condutas humanas sejam capazes de mudar um mínimo iota do plano de Deus. O plano de Deus está aí. E se nós formos ao Testamento, vamos verificar exatamente isso. A leitura do Apocalipse nos convencerá dessa situação. Ao longo da história, o que nós temos visto é um conjunto de desfalecimentos, de debilitações das comunidades humanas. Quase sempre fruto de duas espécies de pecado que costumam, curiosamente, costumam estar juntas. A idolatria, que é o pecado, digamos, historicamente mais grave, que levou ao dilúvio, depois levou a tantas outras coisas que ao longo da história, como Sodoma e Gomorra veio indicar, e os pecados também das deficiências morais, sobretudo os pecados de natureza sexual. Mas mais importante é a idolatria, hein? Idolatria. Bom, o que nós estamos vendo hoje é historicamente, uma repetição de acontecimentos que essencialmente já ocorreram ao longo da história. Se nós formos apanhar, por exemplo, o século XVI, né, o que foi o século XVI, nós vamos começar a verificar que está muito presente um conjunto de ideias que novamente reaparecem. Só que agora reaparecem, claro, num mundo que possui outras características temporais. Então, nós estamos enfrentando alguns aspectos dentro desta linha histórica que nos vai encaminhar, num primeiro momento, para uma inevitável catástrofe intra-histórica. Isso é inevitável ou nós não acreditamos no Apocalipse? Essa é a realidade. Nós estamos enfrentando alguns aspectos novos. A civilização, por exemplo, do ponto de vista técnico, evoluiu muitíssimo. O Dr. Murilo acaba de fazer uma exposição exatamente nesse sentido, mostrando que nós estamos inteiramente controlados. Ou seja, aquilo que no ano de 1984, para marcar uma data, era uma utopia, aquilo que para um Aldous Huxley era uma utopia, hoje é uma realidade. Então, eu penso que a causa de toda a história, verdadeiramente a causa eficiente, é aquilo que cumpre o sentido dessa mesma história. Então, não há nada que escape à providência de Deus. Porque a providência de Deus sempre permitiu o uso da nossa liberdade. E essa liberdade é a causa deficiente da história. Vai romper com o sentido dela. Então, o que nós estamos vendo aqui é mais um momento trágico da história, como já houve outros. Nós não sabemos se esse é o momento derradeiro. Alguns, nesse momento, invocam essa possibilidade. Os sinais podem ser esses, mas podem não ser. Acho que não nos convém tentar adivinhar isso. Aliás, é inútil isso. De que nós temos que cuidar verdadeiramente é daquilo que é a nossa finalidade. A nossa finalidade é agir bem
para salvar a nossa própria alma e salvar a dos demais. Essa é a realidade. Eu peço desculpa por indicar aqui temas de natureza religiosa, mas eu penso que é indissociável dessa consideração versar um tantinho sobre a teologia da história. Não há outra forma. O Donoso Cortez lembrava muito bem que em cada questão política, em cada questão jurídica, em cada questão profana, nós tropeçamos com uma heresia. Essa é a realidade, é indissociável. Então, parece-me que nada do que está aí deve surpreender-nos. Eu lembrei, há uns 2 anos, acho que o Daniel estava presente na reunião lá do Fórum da Liga Cristo Rei, uma passagem que me pareceu muito interessante a respeito da vida de Santo Agostinho. Estava ele a escrever a Cidade de Deus, que provavelmente é a sua grande obra, quando houve a invasão de Alarico e o saque de Roma. E as pessoas foram procurar o bispo de Hipona, dizendo, olha, isso é o Apocalipse. E ele, muito tranquilamente, respondeu o seguinte, olha, se é o Apocalipse, eu não sei. Talvez seja, mas eu acho que não é. Então, uma coisa me surpreende, que nós nos surpreendamos com isso. Já não estava escrito? Por que é que nós vamos nos surpreender? Então, o que nós temos que ter é um ânimo tranquilo para enfrentar tudo isso, enfrentar provavelmente dias piores que se avizinham. Se nós lembrarmos aqui dessa obra, cuja leitura se recomenda muito, O Senhor do Mundo, de Robert Benson, é uma obra que deve ser muito lida, ali já é traçado o que provavelmente vem a ocorrer. Não é nenhuma novidade. O que nós temos que fazer é a nossa parte. Cuidar de nós próprios, cuidar daqueles que estão cerca de nós, fazer o que estamos fazendo aqui, que é uma coisa magnífica, ou seja, tentando transmitir a outras pessoas aquilo que nós, no meu caso aí com 7, já estou na 8ª década da vida, começando a 8ª década da vida, tendo estudado com gente muito mais sábia do que eu, e que me ensinou muitíssimo. Então, tentar oferecer esse material para outras pessoas. Estamos fazendo a nossa parte. Doutor... Essa discussão tem aumentado. A gente vê um movimento mais conservador, um movimento que tem trazido um conhecimento que é importante, né, professor Ricardo? Doutora Liliane, gostaria de falar? Professor Yuri, se me permite uma parte, eu gostaria aqui de aproveitar para fazer um pequeno apanhado, então, em que estamos que, depois de tantas palavras que nos localizam um pouco no tempo, no espaço e na atual condição, esse desafio que enfrentamos, estamos em que? Me parece que temos um problema metafísico de base que não pode ser ignorado, mas, ao contrário, antes ele, pelo menos do prisma filosófico, algo de primeira importância, e junto com ele nós temos, então, ou seja, junto ao problema do ser, de que as coisas são alguma coisa, de que as coisas têm uma natureza, e que porque tem uma natureza, há uma ordem prática, uma ordem do agir, que pode ou não respeitar a natureza das coisas e o fim dessas mesmas coisas, inclusive o próprio fim do ser humano, ou seja, quando age, ele pode ou não respeitar esse fim, e aí está na escolha dos meios todo o problema moral. Nós estamos em que, além disso, nós temos o problema da debacle desta ordem de coisas, desta cosmovisão, que muito bem ordenada, pelo melhor que há do pensamento da filosofia e teologia na história da humanidade, que encontra muito provavelmente seu ápice em Santo Tomás de Aquino, nós temos depois disso uma série de acontecimentos, e a doutora Liliane dizia isso, né, muito antes ainda de Hegel, em que, por erros gnosiológicos que se revelaram muito claros, apesar de muito pouco expostos, e especialmente muito pouco expostos em razão dessa própria crise de inteligência, que é desta potência principal da alma humana, em razão desse problema gnosiológico, nós chegamos a esta era das ideologias, que nos traz, portanto, esse problema da nova ordem. E nesse ponto eu gostaria, então, de ouvir um pouquinho o professor Miguel a respeito desta situação atual, e também a doutora Liliana, o que ela acha disto, sem antes deixar de dizer que, na estrutura que foi pensada para
a especialização, as matérias mais propedêuticas, ou seja, essas que vão tratar desses princípios metafísicos aplicados à psicologia, à política, passando por esses erros gnosiológicos até chegarmos aos agentes que estão por trás dele, isto tudo, então, integraria esse material que, como bem disse o Dr. Ricardo, nos limites das nossas parcas possibilidades humanas, tentaremos, de alguma maneira, compartilhar com aqueles que se interessem, eventualmente, em participar da especialização. E, com isso, passo, então, a palavra ao professor Miguel e à professora Liliana. Bueno, son muy interesantes todos los temas que ustedes han tratado. Yo me limitaría a dos observaciones muy breves. La primera tiene que ver con el sentido de la historia. Y a mi juicio hay que distinguir lo que es una posibilidad de interpretación racional de ciertos acontecimientos y de ciertos hechos, porque hay hechos que producen consecuencias, hay ideas que producen consecuencias, hay fenómenos institucionales que producen consecuencias, y eso la razón lo puede alcanzar, y por tanto podemos hablar en este sentido de una posibilidad de filosofía de la historia. Pero en cambio, si consideramos la historia en su conjunto, en su totalidad, es inasequible a la filosofía. Solamente la teología nos da una lectura e interpretación conjunta de la historia. De tal manera que esto nos lleva efectivamente a lo que el profesor Ricardo Dipp mencionaba, y que con prudencia decía que no nos toca a nosotros indicar en qué momento estamos, si es un momento determinado en la historia, si es más o menos cerca del momento final. Eso no nos toca, porque la propia Iglesia desaconsejó ese tipo de ejercicios adivinatorios o intelectuales. Ahora bien, en esta situación presente, yo no tengo duda de que el desorden político es el que refuerza el desorden social. A mi juicio esto ha sido así desde hace siglos. Ha habido primero un desorden político e institucional que ha producido efectos nocivos desde el punto de vista social. Y las transformaciones y la degradación social han servido para reforzar el desorden político. De tal manera que llega un momento en el que lo que es consecuencia se convierte en causa, o mejor dicho, refuerza la causa que provocó esa consecuencia. Y esto, que se puede hacer en el terreno político-social, se puede trasladar a otros niveles más profundos, como el nivel doctrinal, el nivel metafísico, el nivel moral. Yo me he querido limitar solo al político-social por ser el más estrictamente ligado con nuestro curso, pero comprendo que un análisis que quisiera agotar la problemática presente no podría prescindir de la temática religiosa, teológica, de la temática filosófica, metafísica, también en su ámbito práctico, moral, de la que luego dependerían las consecuencias y a su vez causas políticas, sociales, jurídicas y económicas. É fácil, doutor Savi, provocado, né, para uma fala bem sucinta. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que há uma faxina, eu sempre falo com os meus alunos, a ser feita, certo? Uma limpeza no pensamento das pessoas que se propõem a estudar esses temas. Essa limpeza é como se a gente estivesse tirando uma grande camada de poeira ou um bolor que foi depositado aí durante séculos sobre justamente a capacidade de enxergar o real. Isto, inclusive, a ideia de uma evolução
que não para, uma evolução que não tem um limite, a perda da ideia do finito nesse processo evolutivo, até mesmo pelo modo como se colocam a ensinar os alunos em algumas escolas, com uma sucessão apenas histórica de tal pensador dizia isso, o pensador seguinte o suplantou, etc., sempre numa eterna, né, tradição que não para, impedem, se a gente não remove esse valor, esse modo de ensinar, esses impedem realmente as pessoas de alcançarem a ideia de que há, para nós, seres humanos, um finito, que não é um limitador infeliz, mas muito pelo contrário, como Chesterton dizia, né, nós estamos num playground murado. Né? O muro existe não para nos prender, mas para nos deixar brincar com liberdade. Né? Então, enquanto nós não tirarmos essa camada de bolor, etc., nessa China, nessa limpeza, fica difícil, às vezes, para as pessoas entenderem por que não vamos atacar imediatamente apenas questões contemporâneas, etc. Por que precisamos fazer essa âncora no passado? Não é? Porque não é um passado puramente que foi pictórico, né? Foi deixado lá com uma superada e pictórico, uma pintura que ficou, né, rupestre na parede da caverna, mas sim uma manifestação do que o homem consegue enxergar do real, consegue enxergar de si, e que, como o Joseph Pieper dizia, né, para vocês ter a capacidade de desenvolver a prudência como virtude, você tem que perceber o real. Né? Então, nós precisamos perceber o real. Por isso, essa parte propedêutica, preparatória do curso, outras disciplinas serão mais realmente contemporâneas, vão estar mais lá para frente, né? E eu concordo com o doutor Daniel, nós temos que sempre lembrar que as coisas são, e elas são alguma coisa, né? Para isso, inclusive, se aplicar, professor Murilo, a questão dos contratos, que o senhor falou tão bem. Um contrato é alguma coisa, ele não pode ser qualquer coisa, certo? Ele tem que ter... A liberdade não é o princípio dos contratos. Determinados limites. Se isso ficar... Perdão? A liberdade não pode ser o princípio dos contratos, né? Como se coloca na alvorada da modernidade, né? De que os contratos eles têm um fundamento na natureza humana e na racionalidade humana que é prévio à questão da liberdade. Para isso, é um professor norte-americano contemporâneo nosso, excelente, James Gordon, no seu livro, que é a história dos princípios filosóficos do contrato. Era isso, professor Daniel Serpentino. Obrigada pela oportunidade. No final, nós organizamos aí para 1h30 de um bate-papo, que, por sinal, extremamente agradável, né, estar aqui com vocês, ouvindo vocês. Nós estamos com uma audiência aqui fiel, está conosco aí desde o início, né? E queria abrir aqui para que cada um de vocês, professores, pudesse deixar uma mensagem sobre o curso de Direito e Política, né? Falar um pouquinho daquilo que se propõe nas suas disciplinas, lembrar que todo esse material nós vamos deixar, vamos fazer uma divulgação dele para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas que teriam, então, interesse em estar conosco aí na pós-graduação, né? E deixo aberto aqui, doutor Daniel, caso queira falar de suas disciplinas, doutor Miguel, doutor Murilo, doutor Ricardo,
e também doutora Daniel. Podemos iniciar com o doutor Daniel. Ok. Eu participo, como está previsto, em 2 disciplinas. Elas são Ordem Jurídica e Jurisdição Constitucional, em que participarei juntamente com o professor Taiguara, conhecido de bastante gente aí nos meios virtuais. E também participarei da última disciplina, que é Constitucionalismo e Governança Global. Obviamente que o assunto a ser tratado, ou os assuntos a serem tratados em ambas as disciplinas, tangenciam muito daquilo que foi colocado aqui, claro, de maneira bastante genérica, né, conforme foi possível, numa conversa preliminar e indicativa de temas e de linhas direcionais. Mas, obviamente, isto tudo tende a ser, de alguma maneira, aprofundado, na medida do possível e do tempo, com, claro, indicação ainda de leituras em que será possível, cada um por seu próprio esforço pessoal, chegar a uma compreensão mais clara desses temas, passo por passo, né? O curso foi pensado passo por passo, em razão disso, até termos a nossa última disciplina, que é o Constitucionalismo e Governança Global. Porque nós temos, de fato, em especial no ativismo judicial das Cortes Supremas, uma causa instrumental muito poderosa para a transformação para esta nova ordem de valores, né? Que, de fato, em muito se confronta com esta ordem clássica, em que se compreende a natureza, que as coisas são alguma coisa, que o homem pode agir bem ou mal, segundo a virtude, vício, segundo o fim a que se destina e segundo ao fim último a que se destina. Então, de alguma maneira, todo esse tema, esses temas de que tratamos, eles transversalmente, para utilizar uma expressão um pouco da moda, né, eles tocam em todas as disciplinas, praticamente, e nestas em que eu, de alguma maneira, participarei, procurarei relacionar esses assuntos com esses temas mais gerais. Vou me antecipar aqui, e eu estarei principalmente na disciplina Economia Política do Endividamento, né? Que busca exatamente trazer essa abordagem dentro das diversas escolas de economia, a gente compreender esse fundamento material da nova ordem mundial, que é o sistema financeiro internacional, né? Principalmente entender quais são os seus mecanismos, né, que infelizmente ainda continuam ocultos para a maior parte da população, e entender também a história do seu desenvolvimento, que se entrelaça praticamente com toda a história política da modernidade, e aí a gente vai descobrir a origem também dessa aberração, quer dizer, do financismo moderno, também no voluntarismo, quer dizer, também no desenvolvimento do voluntarismo filosófico, das corrupções morais e sociais que isso trouxe. E isso, eu acredito que é um curso em que a gente vai enxergar com muita clareza a temática dessa live e a temática do curso, né? Que na ordem do ser, né, a inteligência, né, na ordem do ser criado, a inteligência precede a vontade. Quer dizer, a gente só pode escolher de forma correta, de forma acertada, no momento em que a gente conhece a natureza das coisas, a ordem da realidade. Agir sem inteligência, agir sem fundamentos, é exatamente a receita do caos. E a gente observa, quer dizer, tanto no meio jurídico, quanto no meio político, os malefícios disso. Quer dizer, que existe um movimento de reação a essas ideologias modernas, destruidoras da família, destruidoras da ordem social, causadoras de violências, guerras e brutalidades há séculos. No entanto, as pessoas caem num voluntarismo pueril. Quer dizer, sem compreensão de como nós chegamos aqui, elas querem partir para uma ação ineficaz. Quer dizer, quando a gente entende que a ideologia de gênero é somente a nova versão do nominalismo filosófico medieval, do voluntarismo que percorre toda a filosofia e as revoluções políticas modernas,
a gente entende que não estamos lidando com algo de totalmente novo, mas algo que está, olha, que se a gente entender a raiz desse mal moderno, a gente vai combater ele com muito mais eficácia. A gente não pode imaginar que a gente está combatendo meramente uma ideologia moderna. Mas, para finalizar, eu diria, o erro mais profundo que pode existir, que é essa noção de que pode existir um pensamento político, que pode existir uma ação política e social sem fundamentos metafísicos e religiosos. Porque, quer dizer, o homem, na sua finalidade, ele é profundamente orientado para a transcendência, para o próprio Deus, para o bem, quer dizer, final. Se você vende a ideia do homem como perdendo essa finalidade, você transforma o homem num mero instrumento. E na medida que o homem é um mero instrumento, o governo, a ideia de governança, como gostam de falar hoje, por exemplo, de governança mundial, ela se torna a ideia de você manipular um instrumento, né, que é essencialmente o que a gente está lidando hoje, quer dizer, essa redução brutal do homem a um instrumento das megacorporações, a um instrumento do Estado. A gente está vendo a brutalidade hoje com essa pandemia, na forma como os pequenos empresários estão sendo destruídos, quer dizer, aquela economia das famílias, de nível de cidade, de bairro, de vila, está sendo destruído sem o menor critério, sem a menor piedade, enquanto, quer dizer, a Amazon, as grandes empresas, as grandes corporações mundiais estão crescendo de forma ilimitada e absorvendo toda essa economia das famílias, né? Então, a gente tem que entender essas raízes profundas dessa loucura. Em que momento o Estado achou que podia... Como é que o Estado chegou a essa situação na qual você tranca o povo inteiro e permite que os oligarcas e financistas possam tomar conta da economia inteira? É essa a aberração que a gente tem que entender e que vai ser o tema principal do meu curso. Nós temos que ter esse conhecimento não só para nos preparar, né, para essa nova realidade que pode vir, mas também para combatê-la, como o professor Murilo colocou. Antes de deixar para as considerações finais, tá? A professora Liliane, o professor Ricardo, o professor Luz, quero dizer que esse curso ele não é somente, né, um curso de pós-graduação, podemos dizer assim, mas será um momento, né, de nos apresentar nessa ágora, vamos dizer, essa ágora virtual, né, de discussões, né, que nos propiciará discussões filosóficas que vão trazer lá, né, fundamentos, a propedêutica, mas também trazer para a contemporaneidade aquilo, né, que está acontecendo e muitas vezes incipiente, as pessoas não percebem, né, e quando vão perceber, já estão dentro da realidade e incapazes de poder alterá-la ou mesmo se preparar, né, para essa nova realidade. Quero deixar aqui aberto, então, para todos os convidados, fazer suas considerações finais e a gente encerra com alguns agradecimentos. Fique à vontade. Professora Liliane, professor Ricardo, professor Ayuso, caso queiram fazer alguma consideração. Vamos ouvir o professor Miguel Ayuso primeiro. Professor Miguel. No, muchas gracias. No, darles las gracias a ustedes, así un verdadero placer compartir esta mesa redonda. Por mi parte es una gran satisfacción poder participar en este posgrado. Visto quienes nos escuchen, va a tener una gran riqueza y una gran densidad, no solo en cuanto a las materias por las que se van a tratar, sino también por los criterios que se van a regir. Yo haré lo posible en mi materia de teoría del Estado de examinar la evolución que ha tenido hasta llegar a nuestros días y desentrañar las claves de la situación presente
en el orden nacional, internacional, económico, de la sociedad civil, de la representación e incluso de las grandes cuestiones y de los fundamentos morales. Muchas gracias, estoy muy satisfecho y gracias por la oportunidad que me han dado. Professora Emiliane, professor Miguel, muitas graças, nós que agradecemos. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu passo a palavra, então, para a professora Emiliane. Professor Yuri, foi muito boa essa nossa reunião, essa nossa live. Agradeço muitíssimo a oportunidade, especialmente de estar ao lado das pessoas que têm feito um grande esforço e uma grande diferença para trazer ao cenário nacional um curso realmente ímpar, né? Então, isso é uma grande honra para mim. Agradeço muitíssimo, já adianto que a disciplina com a qual eu entro no segundo ou terceiro módulo é lógica, que é uma falta muito grande que temos hoje nas nossas faculdades, nas nossas escolas de direito, um estudo de lógica com o foco nas coisas que realmente ali importam. Eu, na realidade, eu vou praticamente no meu curso me guiar por vários grandes mestres, é isso que eu posso fazer, e um deles, com certeza, é o professor Ricardo Dipp e as pessoas que o ensinaram também, segundo ele mesmo disse. Muito obrigada. Professor Yuri Castro, meu querido amigo Miguel Ayuso, doutor Daniel Serpentino, doutor Murilo Rezende Ferreira, professora Liana Bittencourt. Eu estou muito satisfeito de ter participado deste nosso evento. Revisto o meu amigo Miguel, que, ainda que por meio virtual, há tempos que não nos vemos, mais de ano. E muito feliz também com a possibilidade de realizar esse curso. Se nós pensarmos bem, nosso curso é Direito e Política. O homem é um animal político, animal social e político. Ele tem que conviver com a comunidade no todo e com várias sociedades menores e com outros seres humanos. E essa conduta do homem no ambiente político, no ambiente social, precisa ser objeto de alguma ordenação. Essa ordenação é exatamente o direito. Então, o que nós temos aqui, naturalmente, a política e naturalmente o direito, são duas coisas que existem para que o homem seja feliz. Não teria sentido que fosse diverso. Exatamente para permitir que o homem atinja a felicidade. E para isso nós precisamos saber, e esse vai ser o objeto da minha primeira aula, que é uma aula bastante introdutória. A coisa que nós temos que discutir é exatamente isso. O que é o direito? Muito bem. Nós vivemos numa sociedade política, precisamos saber o que é a sociedade política. Isso o professor Miguel Ayuso falará na teoria do Estado. Um pouquinho antes. Que coisa é isto, direito? Direito é um código civil que muda de um dia para o outro? É um código de processo civil que muda de um dia para o outro? É um decreto que, evadindo a via legislativa, impõe restrições de locomoção? Enfim, o que é o direito? Então, essa meditação que pareceria simples e que estaria oferecida para o universitário, o acadêmico de direito de primeiro ano, na verdade, ele retoma essa meditação no quinto ano e sai da faculdade ainda com a mesma dúvida que acompanha alguém que já tem 40 e tantos anos de formado como eu, e que, de vez em quando, sou apanhado com essa mesma dúvida. Mas o que é o direito? Então, é isso que eu pretendo, na minha exposição, tentar trazer a meditação de todos. E eu estou muito satisfeito. A escolha do corpo docente foi muito feliz. Gente de grande gabarito intelectual e cultural. E os temas, e como disse bem o Miguel Ayuso, também os critérios de que se valeram essas escolhas
nos permite esperar um grande curso, se Deus permitir. Professor Yuri Castro, novamente, muito obrigado e eu agradeço e cumprimento a todos por me darem esta oportunidade de uma participação tão rica e simpática, rica em conhecimentos e simpática no trato. Muito obrigado. Agradecimentos são nossos, professor Ricardo. E como parece ser o decano aqui da turma, junto aí com o professor Miguel Ayuso, em nome de ambos, quero fazer também agradecimento ao doutor Emiliano. A gente já tem um convívio aí há algum tempo, uma pessoa muito querida, acompanho aí o trabalho que ela realiza. O professor Daniel, que está aí conosco, simpaticíssimo, tive a honra de conhecê-lo agora, mas sempre muitas boas referências ao professor. Ao professor Murilo, que a gente já tem uma convivência de muito tempo, e podem crer que a Faculdade Sul-Americana puder fazer para promover o conhecimento, não é promover o curso. A nossa missão aqui é promover esse conhecimento. Tá? O curso é uma via, tá, que convém àqueles que querem obter títulos, mas o conhecimento ainda é mais importante. E digo aqui a toda essa audiência e os demais que daqui a pouco estarão conosco assistindo também essa live, que venham conhecer, vejam. O conteúdo programático está lá no site da faculdade, www.faculdadefazan ou fazan.edu.br. Lá vocês podem checar tanto o conteúdo programático, os objetivos do curso, né, e a questão das emendas. Então, aqueles que tiverem interesse, de fato, vão participar, né, de boas discussões ao longo de um ano aí de pós-graduação. Mais uma vez, nossos agradecimentos, e dou por encerrado aqui, a gente adentrando já à noite, e certamente o professor Miguel Ayuso, próximo aí de seu momento aí da refeição, né? No final da manhã, a gente está com um fuso horário um pouquinho diferente. Professor Miguel, prazer tê-lo aqui conosco. Espero vê-lo aqui no Brasil também, quando estiver. Gente, um grande abraço e um bom descanso para todos vocês. Obrigado.